caráter dos sais em água. Bom, eu deixei a parte mais complexa para o final, tá? Essa é a parte mais complexa da história. Primeiro eu preciso contar para vocês essa história do caráter de um sal. Porque assim, gente, o que a gente vai chamar de ácido a partir de agora, né? Qualquer substância que em água produza H+. Tem que liberar H+ na água. E a base é a espécie que em água libera OH-. Existem sais que podem reagir com a água. Existem sais que podem reagir com a água. E o problema é que quando um sal reage com a água, sempre acontece duas possibilidades. Ou essa reação produz H+, ou essa reação produz OH-. Então, o caráter do sal, ele está relacionado diretamente com a reação da sua reação com a água. Então, ele está relacionado com possível reação com água. Essa reação, inclusive, ela tem um nome bem famoso, tá? Ela chama hidrólise. Então é assim, eu vou te contar como acontece a hidrólise e depois eu vou dar um macete, tá bom? Porque você precisa saber as duas coisas. O macete você usa para uma questão fácil. A explicação você vai usar para a questão do Enem, né? Porque o Enem já cobrou, por exemplo, que o aluno saiba o que acontece numa hidrólise. Então, aí você vai ter as duas possibilidades. Bom, primeiro vamos explicar e aí depois eu falo da historinha dos macetes. Tenta imaginar um sal sendo formado por um cátion e um ânion, né? O que liga os dois é a nossa ligação iônica. Muito bem, quando um sal é colocado em água, a primeira coisa que acontece com ele é a dissociação. Então o cátion se separa. Lembra que a gente contou toda aquela história da solvatação. E o ânion também. Só que eles ficam dissolvidos lá dentro. Então, isso aqui, AQ, e isso aqui, AQ. Aí, o que pode acontecer? A primeira situação, então, possibilidades. A primeira possibilidade é a reação do cátion com a água. Como seria a reação de um cátion com água? Vamos chamar o cátion de C+, pode ser? Então, eu tenho C+, que vai reagir com a água. Vocês lembram que eu comecei a aula falando da água como sendo H+ e OH-? A água não tem uma parte negativa? Ah, Danilo, ela tem uma parte negativa, mas ela também tem uma positiva. Tem. E é exatamente aqui que está a história. Por quê? Se o cátion reagir com base, com a água, perdão. Se o cátion reagir com a água, ele vai se afinizar com a parte negativa. O que ele vai formar, gente? O que ele vai formar se ele reagir com a parte negativa da água? Ele vai formar uma base. COH. Só que aí, olha o que vai acontecer. Você fala, nossa, então peraí. Formou uma base, né? Quando formar essa base, o que vai ficar sozinho lá dentro da água? Íons H+. Quando isso acontece, você pode dizer que o teu cátion reagiu com água e liberou H+. Então aqui nós teremos um meio ácido. Só que tem um problema. E aí começa a entrar a história do macete, né, que foi a Júlia que perguntou. Isso só vai acontecer se o nosso amiguinho cátion quiser ficar grudado no OH. Danilo, peraí, como assim quiser ficar grudado? Essa reação não está acontecendo na água, galera? O que uma base gosta de fazer na água?
O que uma base gosta de fazer na água, por favor? O que uma base gosta de fazer na água? Se molhar. Isso. Aí é que está o problema, Edu. Será que toda base gosta de dissociar? Não, né? Se ela for fraca, não. Então, onde é que começa o macete? Essa reação só vai acontecer se a base formada for fraca. Se a base formada for fraca. Se a base formada for fraca, essa reação acontece. Se não, ela não acontece. Porque para pensar um pouquinho. Se a base formada for forte, por exemplo, imagina que aqui tem um Na. O Na não vai querer ficar grudado com o OH. Agora, se for um cátion de prata, se for um cátion de ferro, se for um cátion de alumínio, aí ocorre. Então, olha como é que você começa a transformar a coisa num macete, ô Tati. Então, daqui nós vamos tirar uma conclusão. Sais cujo cátion é de base fraca, gera um meio ácido. Depois nós vamos transformar isso numa tabela, tá? Então, que tipo de cátion é famoso por gerar meio ácido? Cátion amônio, o cátion de ferro. Vocês já devem ter ouvido o professor de geografia falar isso, gente. O Roger, para quem tem aula com o Roger, lindão. Solos ricos em ferro e alumínio são ácidos. Solos ricos em ferro e alumínio são ácidos. Explicação para isso. Quando o solo tem muito ferro, a tendência é que os ferros comecem a reagir com água, liberando H+. Ele gruda no OH, deixando o hidrogênio solto, e aquele ambiente vai ficando cheio de H+. Tá? Essa é uma situação. Qual é a outra situação possível? Bom, se o cátion pode reagir, por que o ânion não, né? Então, a segunda situação seria reação do ânion com água. Bom, o ânion eu vou chamar de A-. Tá? Gente, se o ânion tem carga negativa, quem é que ele vai querer reagir ali na água? Com a parte positiva, né? Com a parte positiva. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que o ânion, por afinidade ao H+, gruda nele. E na medida em que o ânion gruda, ele deixa solto o OH-. E aí o meio começa a ficar básico. Tá? Depois a gente vai resumir isso tudo num esqueminha. Primeiro você precisa entender, para depois eu vou colocar as coisas para você decorar. Só que, de novo, temos um problema. Qual é o problema? Eu estou formando um ácido, né? Esse ácido está sendo formado na água, não é? Quem é que diz que o ácido não gosta de ficar ionizado? Aí depende. Para que eu tenha certeza que o H+ grude e não solte, eu tenho que garantir que o ácido não goste de ionizar. Se o ácido for um ácido forte, essa reação jamais acontecerá. Então, o ácido também precisa ser fraco. Então, aqui, a gente vai começar a traçar o comportamento. Sais, cujo ânion é de base fraca, gera um meio alcalino. Aqui não é base, né? Sais cujo ânion, eu estava olhando para a base e escrevi base. É de ácido fraco, perdão, é de ácido fraco, gera um meio alcalino. Não é um negócio muito simples não, hein? Tá? Se você está torcendo o cérebro aí, sinta-se normal, porque isso tem que ver, treinar, olhar, acostumar. Né? Eu vou colocar os exemplos, eu vou tentar resumir tudo isso de uma forma mais macetinho, né? E aí isso vai entrando conforme você vai decorando. Então, qual é o lance? Quando você quer analisar, aí pensando bem no que a Tati falou,
do que a Júlia falou. Quando você quer analisar o caráter de um sal, o que você tem que aprender a fazer? Você tem que olhar para a fórmula dele e tentar identificar quem é o pai e a mãe dele. Como assim o pai e a mãe, Danilo? Pensa no sal como sendo filho de um ácido com uma base. Você olha para o pai e para a mãe e vê qual é o caráter, quem é mais forte no caráter. Né? Então a coisa funciona assim, ó. Tira print que eu vou trocar de tela aqui, para a gente poder discutir. Você tem um sal, né? Então, resumindo. Você tem um cátion e um ânion. Então, você tem um cátion e um ânion. Você vai olhar para o cátion e procurar uma base. Você vai olhar para o ânion e procurar um ácido. E aí você vai ter que lembrar da força. Por exemplo, se a base for forte e o ácido também, esse sal ele não terá nenhum caráter nem ácido nem básico. Então ele é um sal de caráter neutro. Sabe qual é o macetinho? É pensar assim, o caráter do sal é o caráter do mais forte. É como se você dissesse assim, nossa, ele puxou mais o pai do que a mãe. Nossa, ele puxou mais a mãe do que o pai. Eu e as minhas analogias, né, gente? Então, se a mãe é forte, a mãe que eu digo é a base, né? E o ácido também é forte, o sal ele tem um caráter neutro. Só que podem acontecer outras situações. Por exemplo, você pode ter um sal, filho de uma base forte, com ácido fraco. E aí você vai ter um sal de caráter, aqui eu vou colocar um tuf, né? Um sal de caráter básico. Por isso é muito importante, extremamente importante, você memorizar as forças de ácidos e bases. Terceira situação. Suponha que a base é fraca, mas o ácido é forte. Nesse caso, o predomínio é do pai, o caráter do pai. Então você tem um sal de caráter ácido. E o quarto caso é o caso mais complicado. Os dois serem fracos. Porque quando os dois são fracos, gente, o problema é que nem sempre a fraqueza é a mesma. Aí vai depender. Esse caso aqui, a análise, ela só é feita a partir de um número chamado constante de acidez ou de basicidade. Tá? É um caso que não aparece, pelo menos se ele aparecer, na verdade, ele vai aparecer numa outra perspectiva, que é a perspectiva de equilíbrio. Então, por isso eu não vou nem comentar. Aqui vai depender. Depende das constantes. Tipo assim, você teria que saber quem é mais fraco. Tá? Tranquilo? Para a gente poder, vamos dizer assim, pensar um pouquinho em situações, vamos pensar em exemplos. Né? Quer ver? O exemplo mais legal da gente pensar de sal neutro é o NaCl. O NaCl é filho do NaOH, que é forte, com HCl, que é forte. Então o caráter dele é neutro. Então se você jogar sal na água, sal de cozinha, né, na água, o pH da água não é alterado. Ela não consegue reagir com a água, não gera nem H+, também não gera OH-, então não rola. Ok? Dan, Oi? deixa eu só ver, acho que eu não entendi direito. Pode falar. Se o cátion, que da base, né, é forte e vai reagir com a água, aí o meio não vai ficar ácido? Aí é que tá, vamos devagar. Se a base for forte, ele não reage com a água, Edu. Quer ver? Ó, deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Lembra que a base ela precisa ser fraca. Entendi. Pode perceber que quando a base é fraca, o meio acaba ficando ácido. Entendi. Entendeu? Só que aí tem uma outra coisa, né? Que agora faz um pouco mais de sentido. O meio só vai ficar ácido se além da base ser fraca, o ácido ser forte. Né? Não adianta a base ser fraca e o ácido também ser fraco. Tá? Essa é a situação. O segundo exemplo, então esse aqui é o primeiro, né? O segundo exemplo, eu diria para vocês que é o mais famoso.
né? Que é o nosso amigo bicarbonato de sódio. Olha que coisa louca, como isso pode fundir a cabeça da gente. No bicarbonato de sódio tem um H+, não tem? Mas o caráter dele é básico. Olha que bizarro, né? Eu chamo o bicarbonato de sódio de hidrogenossal. Por quê, Danilo? Porque ele tem o hidrogênio preso. Porém, ele não consegue liberar esse hidrogênio na água. Muito pelo contrário, se você jogar ele na água, ele reage com a água e libera o H-. Quer dizer, olha como isso é totalmente estranho, né? A coisa não é tão simples assim. Ah, então tem hidrogênio e ácido. Não, não, o caráter dele é básico. Tanto é que ele é usado em antiácidos, justamente por conta disso. Não sei se vocês já fizeram isso, colocar bicarbonato na afta, aquelas aftas que dão, às vezes, na boca que machuca, né? Você come, às vezes, um alimento muito ácido, ela fica doendo, inchada. Gente, tira com a mão. Você pega o bicarbonato, põe no dedo, coloca assim no beicinho, né? No beicinho, para na hora a dor, porque neutraliza a acidez. Hã? Inclusive, se um dia você tiver sem desodorante, bom, que circunstância a gente estaria sem desodorante, né? Uma coisa que serve para neutralizar é bicarbonato. É que é difícil você não ter desodorante e ter bicarbonato, né? Tipo, você está no meio do mato lá, não tem desodorante. Ah, não, mas eu tenho bicarbonato. Como você tem bicarbonato no mato? Né? Tudo bem? Um outro sal aí de caráter ácido, vamos citar, que é famoso, né? É um sal oriundo de uma base fraca que reagiu com ácido forte. Vamos pegar o mais famoso. Perdão. Eu vou pegar o NH4Cl. Sabe uma questão muito famosa que envolve isso? O cara fala assim, olha, tem uma orquídea, o Enem já cobrou isso, tem uma orquídea que se você regar ela com água, se ela estiver sendo cultivada num solo ácido, ela fica vermelha. Se ela for cultivada num solo básico, ela fica azul. Das alternativas abaixo, qual substância eu poderia usar para deixar a flor de determinada cor? E aí o cara faz o seguinte, ele coloca 5 sais. Ele não coloca ácido e base. Ele coloca sais. Ele coloca o cloreto de sódio, ele coloca o bicarbonato de sódio, ele coloca o cloreto de amônio, ele coloca mais um outro ali. E aí o aluno tem que se virar. Tá? Então, para resolver as questões de múltipla escolha, essa é a história da análise, de como você tem que analisar o caráter do sal. Para uma explicação mais elaborada, tipo, por que isso acontece, aí você vai usar o slide anterior. O slide que explica, olha, por que um sal deixa o meio ácido? Olha, ele deixa o meio ácido porque o cátion dele reage com a água, formando uma base fraca. Então, ele vai quebrando a água e liberando hidrogênios. Ah, por que o caráter do sal é básico? Ah, porque o ânion reage com H+, quebra a água e solta o H. Então, aí a explicação já envolve esse raciocínio. Tudo bem, gente? Deixa eu trocar de slide aqui para vocês tirarem print, porque para mim já deu por hoje. Para mim já deu por hoje, é boa. Tá? Eu já tinha, a não ser que vocês queiram que eu fale mais alguma coisa, que eu faça algum outro comentário sobre sais. Tá? Vocês perceberam que eu nem falei em exercícios, né? Para mim também já, né? Fundiu a cabeça hoje. Pessoal, eu nem falei em exercícios hoje. Por quê? Porque esse assunto, eu estou fazendo isso com todas as turmas que eu dou essa aula. Eu dou toda a teoria de uma vez só. Ácido, base, sal e óxido. Vai ficar tudo grudado na tua cabeça. Depois que eu terminar a teoria, aí sim eu entro na aula de exercícios, tá? Beleza? Então, para a semana que vem, é isso que a gente vai fazer. Eu vou continuar a teoria, tá? Qual a tarefa de vocês agora? Assistir a aula de óxidos, que vai ter muita coisa do que eu falei aqui, vocês vão pegar lá, beleza?
E aí a gente se encontra na semana que vem para discutir mais algumas questões relativas a óxidos e fazer